Existe uma máxima de Callum Wick que diz o seguinte: o verdadeiro trabalho começa quando o curso termina. E eu uso isso como um ditado para todo e qualquer programa de desenvolvimento de liderança. E por que isso? Você pode oferecer um treinamento fantástico e depois as coisas ainda não andarem, se não houver muita atenção à transferência do aprendizado. Então, quando a gente desenha uma trilha num PDL, boa parte das perguntas que nós precisamos fazer estão relacionadas a uma questão central. Como que a gente garante que essas pessoas possam mudar o desempenho delas? Ou o que nós podemos fazer para ajudá-las a melhorar o desempenho assim que saírem da sala de aula? E algo que pode nortear o seu programa de liderança, que talvez você conheça, é a metodologia 70-20-10, né? Que ensina, olha, 70% do desenvolvimento de liderança acontece on the job, no trabalho mesmo, enquanto as pessoas fazem coisas novas, enquanto elas aplicam novos hábitos em seu trabalho cotidiano. 20% do desenvolvimento de liderança acontece enquanto eles interagem com outras pessoas, recebem feedback dos líderes, trocam ideias com lideranças de outras empresas, passam por um programa, um processo de mentoria. 10% do desenvolvimento de liderança ocorre na sala de aula, em treinamentos formais, em palestras, em ações de aprendizagem diversas. Muita gente, quando escuta isso, até pensa, então quer dizer que a gente não deve dar treinamento formal? Não, é que esses 10% são catalisador dos outros 90%. O que está só tentando dizer é assim, você dá um treinamento de 8 horas por mês para os líderes, ok? Você precisa de mais umas 70 horas de atenção dentro do trabalho dele no dia a dia. Não adianta assim, olha, já te capacitei, agora uma coisa extraordinária vai acontecer. Não é porque ele participou do curso, por exemplo, de feedback, que no final você pergunta assim, você aprendeu? Não, aprendi. Então ele está pronto para dar feedback? Não, agora começa uma jornada que é ele aplicar feedback no formato que ele aprendeu no curso. E se ele não for acompanhado de alguma maneira, isso não vai acontecer. Como que eu recomendo que vocês trabalhem isso? Eu já falei no curso várias vezes aqui, citei sobre as atividades pré e pós-work. Então, numa jornada de aprendizagem, muitas vezes eu tenho treinamento no centro. Eu preciso ter, antes dele, atividades pré-work e depois pós-work. As pré-work têm qual objetivo? Despertar o interesse para aquilo que vai ser aprendido em sala. Então, quantas e quantas vezes, quando eu vou trabalhar um tema, e isso é muito comum, a gente já faz há vários anos, aplicamos mesmo. 15 dias antes do curso, eu envio uma atividade para as pessoas, seja uma leitura, ou um filme que eles têm que assistir, ou ainda um trabalho em grupo, um levantamento de uma pesquisa, que tem relação com o treinamento. E essas pessoas precisam não apenas fazer aquela tarefa, eu preciso saber se eles realmente fizeram e antes de chegar na sala. Então, por exemplo, um filme. Se eles assistem um filme, eles têm uma plataforma que eles têm que responder questões sobre o filme. Eu já tenho acesso a isso, eu sei, assistiram de verdade ou não, mas não como vigia, não é isso. Eu quero saber se eles aprenderam, se eles se dedicaram lá. Por quê? Porque aí eu vou resgatar esse conteúdo ao longo do treinamento e isso vai fazer com que a aprendizagem seja muito maior. Ok, isso me ajuda na sala. O que vai me ajudar muitas vezes fora da sala na transferência? O pós-work. E aí que vem o seu trabalho de curadoria, porque você tem que pensar o seguinte, vamos pegar de novo o tema feedback. O que eu posso definir ou designar de tarefa para eles que faça com que esse grupo, esses líderes aprendizes, apliquem o que aprenderam aqui dentro? Como que a gente trabalha isso? Muitas vezes estabelecendo ações mínimas que sejam simples, fáceis e que levem a um movimento de mudança. Quando eu estou, às vezes, tocando PDL longe de onde eu moro, isso se concretiza 15, 20, 30 dias, até numa reunião online em que eles apresentam os resultados, em que a gente tira dúvidas nesse processo de aplicação. Mas não só isso, é ali que a gente tem que envolver no pós-sala, né? Pós-treinamento, muitas vezes o superior direto, pessoas que participam dessa rede de apoio, porque se você não se preocupar com isso, você não estiver atento a isso, se você não fizer esse movimento, você vai depender muito da sala de aula. E repito, 90%
do desenvolvimento de liderança acontece na interação com outras pessoas enquanto eles trabalham. Então a gente tem que envolver as pessoas com as quais eles interagem e também nós precisamos levar esse conteúdo do treinamento para o dia a dia. Quando isso acontece, ocorre a mudança. Então, se a gente fosse parar para pensar bem, o nosso trabalho como facilitadores, boa parte dele não deveria ser focado na sala de aula, deveria ser focado exatamente no acompanhamento das pessoas dentro da sua rotina, porque é na rotina que a mudança acontece, na rotina que o desenvolvimento dos líderes ocorre, é na rotina que eles consolidam aquilo que eles tomaram de decisão na sala de aula ao aplicarmos um treinamento memorável. E de forma muito prática, eu recomendo uma ferramenta que o David Urich trouxe em um dos seus livros, eu até reproduzi no meu, que é a ferramenta 4-3, em que ele recomenda o seguinte: olha, quando terminar o treinamento, peça para os líderes aplicarem o conhecimento, de alguma forma, aquele conteúdo, nas próximas 3 horas, nos próximos 3 dias, nas próximas 3 semanas e nos próximos 3 meses. Se você, como curador, conseguir ajudá-los a identificar o que eles precisam fazer dentro desses períodos de tempo, seguramente a transferência vai acontecer.